Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso sobre o perispírito. Nossa aula é a aula de número 10 e o assunto é o perispírito, os sentidos e algumas faculdades do espírito. Sabemos que no corpo humano são 5 os sentidos: a visão, a audição, olfato, paladar e tato. Sentidos que nos permitem interagir com o mundo em que vivemos, pois captam os estímulos externos que nos chegam pelos órgãos sensoriais do corpo, como olhos, nariz, pele, língua e o tato. Mas depois que nos chegam por estes órgãos, eles são transformados em impulsos nervosos que vão até o cérebro. E lá no cérebro é que eles são interpretados e traduzidos como cores, cheiros, sabores e etc. No entanto, os sentidos do espírito não estão localizados como os órgãos do corpo, não é? Vejam só, nos diz lá no Livro dos Espíritos, questão 249, que todas as percepções constituem atributos do espírito e lhes são inerentes ao ser, ou seja, não estão localizadas. Elas fazem parte, o espírito, de todo o espírito. Então, se nós supormos o espírito como um corpo, todo o corpo dele vai ver, vai sentir, vai cheirar. Continua ele aí, continuam eles nos explicando. Quando o espírito o reveste, está revestido por um corpo material, essas percepções só lhe chegam pelo conduto dos órgãos. Deixam, porém, de estar localizadas em se achando ele na condição de espírito livre, fora do corpo. Assim ele vê, ouve, sente, enfim, com o corpo inteiro. Suas percepções, por isso mesmo, são muito mais precisas e aumentadas que as nossas. Então, quando nós desencarnamos, o espírito está envolvido pelo perispírito. E o perispírito, como está aí na figura inferior direita, ou voltando um pouco mais, né? O corpo transmite para o perispírito os sentidos e sensações. E o perispírito as retransmitirá para o espírito. Então, quem sente, quem cheira, quem ouve, é o espírito. Todos os outros corpos são instrumentos para que o espírito receba os impulsos do mundo físico em que ele se faz viver. Mas o espírito, então, ele tem todos os sentidos como, como inerente a ele, fazem parte dele sem estar localizado, repetindo aqui. No ensaio teórico da sensação dos espíritos, aí indicado no item 257 do Livro dos Espíritos, Kardec nos fala um grande resumo de tudo isso e nos diz que os espíritos não entraram em detalhes para nos explicar como o espírito é capaz de sentir dessa forma. E até hoje isso não aconteceu. Ainda não é o momento de sabermos, por não termos condições de compreender isso. No entanto, ao olharmos a figura aí à direita superior do universo, nos é lícito racionalizar que o espírito habita diferentes mundos, muitos mundos no universo, com diferentes corpos. Então, não é ilógico o espírito ter essa faculdade de ter todas as percepções como a ele inerentes, pois os corpos serão diferentes em todo o mundo, o universo. E começando a falar de algumas faculdades, no caso, não é nem faculdade, de alguns sentidos, vamos começar pelas características da visão do espírito, aqui, todas listadas aí nessas perguntas 244 a 247 do Livro dos Espíritos. Então, como nós vimos anteriormente, a visão reside em todo o espírito, ela é inerente ao ser. Ainda mais, não precisam de luz para ver, exceto os que estão em expiação, em condições de inferioridade moral e espiritual.
para ver o que se passa em dois pontos diferentes, em dois locais diferentes. O espírito não precisa ir a cada um desses lugares. Seu pensamento é suscetível de irradiar, dirigindo-se a um só tempo para muitos pontos diferentes. Então, o espírito, ele pode ver várias coisas em diferentes lugares ao mesmo tempo. É uma faculdade que ele tem. Mas isso para os espíritos que estão mais elevados, né? Os mais puros, como está escrito aí. Essa faculdade depende da sua pureza. Os menos puros têm sua visão mais limitada. A visão dos mais puros, além de ter essa extensão toda, ela tem um poder de penetração muito grande. Vamos exemplificar isso no slide a seguir. Mas voltamos à eterna colocação de nossos estudos, que tudo depende da evolução do nível do espírito, do nível espiritual em que se encontra. Então, os espíritos inferiores não conseguem, inclusive, nem ver os espíritos superiores, exceto se estes os desejarem, porque o nível de vibração em que se encontram são diferentes. Quanto mais adiantado, a vibração é mais rápida o espírito é mais sutil. Sobre a visão à distância, a longa distância que um espírito pode ter, não podemos esquecer esta passagem da vida de Jesus, que está lá em Mateus 21, 1, 2. E quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou então Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Desprendei-a e trazei-mos, ou seja, tragam os dois para mim. Então veja que Jesus, ele teve uma visão à distância, ele tinha uma visão à distância, ele via muito mais distante. Agora ele, com o nível espiritual dele, não temos nem a menor ideia de quão distante Jesus pode ver, né? Então pode ser que uma distância dessa ali, apesar de ser grande para nós, seja muito grande. A distância, a capacidade, o nível do Espírito de Jesus é inimaginável para nós. Aqui então passamos a falar dos exemplos da visão penetrante do espírito, particularmente o espírito elevado, que citamos anteriormente. No livro Vida Além da Sepultura, no capítulo Sentido da Vista no Além, eu encontrei um bom exemplo. Vamos ver o que o espírito nos diz. Nós podemos ver as coisas, independente de luz, tanto no seu exterior como no interior, tendo a impressão de que as viramos pelo avesso. E o mais importante é que podemos projetar a vista em todos os sentidos, no caso, direções. Tomar conhecimento de todo e qualquer detalhe, submetendo tudo a um exame que bem poderíamos designar de visão de profundidade. A nossa vontade age de tal modo no ambiente que sentimos o que vemos. Vejam só, sentimos o que vemos. Ele vai exemplificar isso, dizendo: Suponde que vos encontrais observando um vaso contendo água doce, quente, perfumada. Que vedes nesse vaso com os vossos olhos físicos? Sem dúvida, só vedes a água e apenas notais a sua forma, incolor, pois se quiserdes sentir-lhe a temperatura, o perfume ou o magnetismo, ou mesmo o sabor, tereis que vos valer do tato, do olfato e do paladar. No entanto, se meu espírito desencarnado estivesse presente no local, faria uso da faculdade que vos descrevi e poderia captar simultaneamente todas as diversas sensações contidas no vaso d'água, apenas usando a vontade na percepção dos vários fenômenos ali existentes. Então vejam essa visão penetrante do espírito, que pode ser próxima ou à distância. E os espíritos mais elevados têm esta possibilidade. Então, essa é uma faculdade, né, do espírito. Ele pode ver, sentir, cheirar qualquer coisa à distância que estiver, porque ele tem todos, não podemos esquecer isso,
todas as percepções inerentes a ele estão nele como espírito. E mesmo que você esteja desencarnado, você está com o perispírito como invólucro. O perispírito transmite isso para o espírito. Então você é um Bezerra de Menezes, por exemplo. Você vai sentir tudo isso. O Bezerra tem perispírito, mas o perispírito transmite para o espírito de Bezerra tudo isso que nós estamos falando. E ele percebe, sente as coisas que ele está focando a sua atenção. Falando agora um pouco sobre a audição dos espíritos, algumas características. Elas se equivalem à visão, né? A audição se equivale à visão. Nas questões de 249 a 251 do Livro dos Espíritos estão ali relatadas. A faculdade é inerente ao ser, percebe os sons, aí vejam só, imperceptíveis para os sentidos humanos. Os elevados veem e ouvem o que querem, ele ainda tem essa capacidade. Eu não quero ouvir isso, eu só quero ver aquilo. Tá aqui, então, até a visão também. E fiz questão de colocar aí que eles não apenas ouvem, não apenas veem, eles são sensíveis à beleza, né? Ou ao mau gosto também do que ouvem. Por isso que têm a capacidade de selecionar o que querem ver, o que não querem, e também ouvir e o que não querem. Paladar, olfato e tato. O tato nós vamos explorar na aula próxima, porque ele está ligado às sensações, né? Quente, frio, etc. Então vamos falar aqui mais sobre paladar e olfato. Aqui entra muito o que Kardec falou, e eu citei anteriormente no ensaio teórico das sensações dos espíritos, que não tem como a gente saber muito, mas captando de várias obras mediúnicas, algumas já citadas na aula anterior, podemos inferir alguma coisa. Vejam só, no livro Violetas na Janela, há um relato em que se fala que as crianças desencarnadas, né, também recebem balas e sorvetes lá, porque isso está explicado na aula passada, como isso se realiza, porque as crianças têm um período de adaptação após a morte do corpo, né? Então, para serem melhor atendidas nos seus gostos, os espíritos criam a comida, os, as balas, os sorvetes, com os mesmos gostos. Isso é pelo poder do pensamento. Está lá explicado na aula 9. Então, mesmo após a morte, o espírito tem o paladar, tem o gosto, né? No livro Nosso Lar, novamente sobre esse ponto, André Luiz nos diz o seguinte: a essa altura, serviram-me caldo reconfortante, seguido de água muito fresca que me pareceu portadora de fluidos divinos. Aí está uma exteriorização do seu paladar, né? No livro Ação e Reação, temos a seguinte passagem: embora preliminarmente atendida pela enfermagem da mansão, a infortunada criatura exalava nauseante bafio, que significa mau cheiro que se desprende de uma coisa que esteve muito tempo em recinto fechado e úmido, ou do próprio recinto fechado, isso do dicionário. Druso, então, instrutor, no entanto, qual acontecia em outros casos, afagava-lhe a fronte com paternal carinho. Então vejam aí está um exemplo de olfato que também ocorre com o espírito, né? A vibração, o nível de vibração do espírito lhe dá um bom ou mau cheiro. Muitas vezes, determinados ambientes, sem ter alguém passado qualquer perfume, você pode sentir um cheiro de rosas, um cheiro agradável, que é o nível de vibração de algum espírito que está ali e faz questão de ser percebido, é, permitindo que a gente sinta o, o cheiro dele, o nível de vibração dele. E também é um caso de mediunidade olfativa, né?
Mas lembramos aí no final, no livro Depois da Morte, de Leon Denis, que ele nos diz o seguinte: o espírito adiantado está liberto de todas as necessidades materiais. Vamos à nossa reflexão. Kardec diz que os espíritos não nos explicaram muito sobre isso. Mas quando nós nos lembramos de Jesus, um espírito que não precisava mais reencarnar, não precisa, é um espírito muitíssimo elevado, né? Ele está em contato com Deus, vejam só, não sou eu quem diz isso. Ele reencarna, ele bebe, ele come, né? Ele, enfim, tem uma vida tão prazerosa como a nossa. Então, nos é lícito imaginar, até prova em contrário, que todos esses sentidos, essas sensações, continuam com o espírito como patrimônio dele, né? Apesar de, como nos diz aí Leon Denis, o espírito adiantado está liberto das necessidades. Nós vimos na aula passada que a alimentação se aprende no mundo espiritual a se fazer pela respiração, mas você não perde a capacidade do paladar, do olfato, não é isso? São reflexões. Outras faculdades do espírito. A comunicação. A comunicação dos espíritos se dá pelo pensamento. Imagine o universo, né? Com tantos mundos, quantos idiomas? Aqui no nosso planeta, quantos idiomas nós temos? Então vejam que a forma de comunicação do espírito é o pensamento, né? Como nos dizem eles próprios aí na questão 282 do Livro dos Espíritos. Os espíritos se veem e se compreendem. Vejam só agora o meio de comunicação. O fluido universal estabelece entre eles constante comunicação. O fluido universal é o veículo da transmissão de seus pensamentos. Como para a voz, o ar é o veículo de transmissão do som. É uma espécie de telégrafo universal, o fluido cósmico universal, que liga todos os mundos e permite que os espíritos se correspondam até de um mundo a outro, quanto mais dentro do próprio mundo. Mas essa comunicação pelo pensamento, ela se dá a partir de um determinado nível de evolução dos espíritos, tá? Mas vamos abordar aqui um lado prático nosso, no caso, as reuniões mediúnicas. Na figura do nosso lado esquerdo, temos um exemplo de comunicação dos espíritos mais adiantados. No caso, um encarnado, um dirigente de um grupo mediúnico, recebendo a intuição, inspiração, a mensagem telepática do mentor espiritual na hora que ele faz uma explanação, que ele faz uma prece, não é isso? Um palestrante, é a mesma coisa. O, o espírito bom o está inspirando, mandando-lhe uma mensagem telepática pelo pensamento, e o encarnado capta isso desde que esteja no mesmo nível ou próximo, pelo menos com um padrão vibratório mais elevado. No lado direito, temos um outro exemplo, no caso, uma reunião mediúnica, onde ocorre três tipos de comunicações do espírito. Temos ali o mentor espiritual com a mão na testa do dialogador encarnado, transmitindo-lhe mensagens telepáticas como inspiração para ele conversar com o espírito manifestante que está se manifestando pela médium de vestido azul. Então, o diálogo oral entre o dialogador com o espírito que está incorporado na médium se faz pela nossa forma de comunicação, que é pela voz. E apesar do espírito estar é, incorporado, ele está mais materializado e não é muito suscetível à comunicação pelo pensamento, ou até não é nada suscetível.
depende não apenas do seu nível de evolução, mas do estado emocional dele também. São as formas de comunicações que nós listamos aqui como exemplificação. E agora eu trago mais um componente. E os diferentes idiomas entre os espíritos? Certamente muitos que estão vendo isso pela primeira vez até vão se assustar. Diferentes idiomas nós temos no nosso mundo, já falamos. Como que os espíritos se comunicam no mundo espiritual? Um inglês, um russo, um chinês, um japonês, um português, um espanhol. Como que se dá isso, né? É pelo pensamento. Depende. Vamos ver o que André Luiz nos fala no livro Nosso Lar. Não apenas ele, mas vamos pegar aqui o relato de Nosso Lar. Ouvir ali nitidamente o idioma português claro e correto. Ele está se referindo a um outro espírito que estava numa reunião mediúnica. Julgava que todas as colônias espirituais se intercomunicassem pelas vibrações do pensamento. Ou seja, que não tivesse mais a barreira do idioma. Aí o mentor Lísias esclarece. Estamos ainda muito longe das regiões ideais da mente pura. Os que se afinam perfeitamente entre si podem permutar pensamentos sem as barreiras idiomáticas, mas, de modo geral, os patrimônios nacionais e linguísticos remanescem ainda aqui, condicionados a fronteiras psíquicas. Nos mais diversos setores de nossa atividade espiritual, existe elevado número de espíritos libertos de todas as limitações, mas insta a considerar que a regra é sofrer-se dessas restrições. Resumindo, você pode ter viver em qualquer país, falar qualquer idioma. Quando você desencarna, conforme o teu nível de elevação, você irá se comunicar por pensamento ou também pelo pensamento e pelo idioma, porque tem espíritos que estão ligados ao seu país que não estão preparados em condições de se comunicar pelo pensamento. Tá? É interessante isso. A evolução não dá saltos, não dá saltos. É necessário uma evolução do espírito. E aqui eu trago esse problema para um caso prático de reunião mediúnica. Os diferentes idiomas dos espíritos no intercâmbio mediúnico, a psicofonia pela fala, a psicografia pela escrita. Então, se nós recebermos numa reunião mediúnica um espírito que venha de outro país, o que pode acontecer? A primeira dúvida é por que está vindo um espírito de outro país para uma reunião mediúnica no Brasil? Não sabemos. A caridade não tem fronteiras. Quem planeja a vinda de espíritos para uma reunião mediúnica são os espíritos elevados que dirigem uma reunião mediúnica. Há uma finalidade nisso, de trazer um espírito de outro país, que nós podemos descobrir se a equipe espiritual nos relatar ou não, apenas trabalhar e pronto. Então vem um espírito de outro país, com aquela restrição que nós nos referimos há pouco. Ele não consegue transmitir a sua mensagem por pensamento. Ele ainda está preso ao idioma natal dele. Aí vai se comunicar por um médium do grupo. Como que isso ocorre? Então vamos ver aqui o que nos traz o livro dos médiuns. Primeiro, os chamados médiuns poliglotas, ou o fenômeno chamado xenoglossia. Os médiuns poliglotas são os médiuns que têm a faculdade de falar ou escrever em línguas que lhes são desconhecidas. O médium nunca estudou inglês. Aí vem um espírito que fala inglês. Ele nunca estudou, mas ele vai falar e vai escrever em inglês. Eles são muito raros. Agora vejam só o que é importante. Como é que ele vai falar e escrever, ou escrever em inglês? No meu exemplo. Esta faculdade deve-se ao fato de um médium já ter aprendido em outra existência o idioma do espírito comunicante. Ele, nessa atual vida, ele nunca entrou numa escola de inglês. É zero em inglês, zero em russo, etc. Vem um espírito que fala esse idioma, ele fala. Como explicar? Milagre? Não. O médium aprendeu aquilo em outra existência. Né? Se ele aprendeu aqui nessa existência,
né? Ele é brasileiro, mas fez um curso de inglês, fala fluentemente inglês, ele também vai poder falar, vai poder se comunicar, ok? Mas se ele não tiver aprendido aqui, a explicação é porque ele teve uma vida anterior naquele idioma. Aí tem outra questão também interessante. Mas e se na reunião mediúnica não tiver nenhum médium que se enquadre nessa característica? Aí o que está explicado aí é o seguinte, que está nesse livro Diversidade de Carismas, que eu vou resumir o que está escrito aí. A equipe espiritual coloca um espírito de ponte entre o espírito que vai se comunicar e o médium. Então, se eu tenho um espírito que fala inglês, o médium que não sabe, e ele não teve uma existência anterior naquele idioma, o espírito capta o pensamento do espírito inglês e transmite o pensamento para o médium em português. E aí ocorre a comunicação, que o espírito em inglês não sabe como é que está acontecendo. Mas o médium depois ele vai dizer, olha, eu acho que esse espírito não fala o nosso idioma e houve uma interferência da equipe espiritual. É o que está escrito aí, ó. Interrogado, um de nossos amigos espirituais nos explicou que, em vista da dificuldade, ele interferiu no processo, passando a funcionar como intermediário entre o manifestante e o médium. Ou seja, o pensamento continuou sendo do húngaro, agora, porém, retransmitido ao médium em português. Dando continuidade, agora iremos falar sobre uma outra faculdade do espírito, que é a leitura de pensamento. Anteriormente falamos sobre a comunicação. Agora vamos falar de outra faculdade, que é a leitura do pensamento. E lá na questão 457, os espíritos dizem o seguinte: os espíritos podem conhecer os nossos mais secretos pensamentos, seja de encarnados ou desencarnados. Chegam a conhecer o que desejaríamos ocultar, que ninguém soubesse. Então, nem atos, nem pensamentos podem ser omitidos dos espíritos que tenham elevação ou razoável desenvolvimento para isso. Podem até não ser muito elevados, podem ser até um nível de espírito inferior potencialmente conhecedor dessa capacidade. Ele não a terá como um espírito elevado, mas tem um pouco. Então, os espíritos inferiores não possuem essa faculdade desenvolvida, mas podem tê-la, ok? Então, no livro Perispírito, que tem sido uma fonte permanente de consulta para nós, Gesiel Andrade, seu autor, ele nos faz um resumo sobre o trabalho de Kardec sobre esse assunto no livro Gênese e Obras Póstumas e traduz no seguinte resumo: o pensamento cria imagens que se refletem, repercutem e se fotografam no perispírito. Desse modo, os mais secretos pensamentos ficam registrados no seu perispírito. Então, um espírito pode ler o pensamento de outro espírito, encarnado ou desencarnado, como no espelho ou livro. Então, todos os nossos pensamentos, como se fosse uma fotografia, ficam numa espécie de biblioteca no nosso perispírito, né? Fotografados ali. E os espíritos que tiverem capacidade de lê-los irão lê-los, ok? Então, essa é uma forma de explicar como existe essa capacidade. O, nas obras de André Luiz, há farto número de exemplos sobre isso nos atendimentos socorristas que eles fazem ao fazer uma sondagem na parte mental dos espíritos necessitados que eles socorrem. Uma outra faculdade que nos chama bastante atenção, que os espíritos, aí no caso elevados, possuem é o conhecimento do passado e do futuro. E a gente inicia aqui falando dessa faculdade, de uma chamada que Kardec faz no livro A Gênese, sobre a teoria da presciência. Vamos ler aqui o que Kardec nos coloca. Como é possível o conhecimento do futuro? Não existem as coisas futuras, dizem.
elas ainda se encontram no nada. Como, pois, se há de saber que se darão, que ocorrerão? São, no entanto, em grande número os casos de predições, profecias, né, realizadas, donde forçosa se torna a conclusão de que ocorre aí um fenômeno para cuja explicação falta a chave, porque não é efeito sem causa. Então, essa teoria do tempo passado, presente e futuro é amplamente debatida pelos cientistas há muito tempo e particularmente na atualidade. Os espíritos superiores têm essa capacidade. Agora, explicar como ela funciona, voltamos lá para aquele ensaio da teoria das sensações, né, que Kardec fez e nós nos referirmos anteriormente. Ainda não há uma explicação sobre isso, mas existe, eles têm essa possibilidade. Continuando aqui a entrevê-las, continuamos lá na questão 242. Como é que os espíritos têm conhecimento do passado e esse conhecimento é ilimitado? E os espíritos nos dizem o seguinte: vai àquela teoria do tempo que nós comentamos. O passado, quando com ele nos ocupamos, é presente. Isso já dá um nó na cabeça. Verifica-se então precisamente o que se passa contigo quando recordas qualquer coisa que te impressionou. Aqui ele dá um exemplo. Quando a gente se lembra de algo que aconteceu conosco em determinado momento, época ou idade, é como se fosse hoje. É essa comparação que ele quer fazer. Mas nem tudo os espíritos sabem, a começar pela sua própria criação. Por mais elevado que seja o espírito, ele não volta tanto assim no tempo. Não consegue. E o futuro? Os espíritos o conhecem? Eles nos respondem: ainda isto depende da elevação a que tenham conquistado. Muitas vezes apenas o entreveem, têm uma perspectiva, porém nem sempre lhes é permitido revelá-lo. Quando vem, parece-lhes presente. À medida que se aproxima de Deus, tanto mais claramente o espírito descortina o futuro, tem essa possibilidade. Depois da morte, a alma vê e apreende num golpe de vista suas passadas migrações, mas não pode ver o que Deus lhe reserva. Para que tal aconteça, preciso é que, ao cabo de múltiplas existências, se haja integrado nele. Essa resposta dá margem a várias colocações. Então, primeiro, depois da morte do corpo, não são a lembrança de vidas passadas não é comum. É somente para os espíritos elevados e quando eles se veem necessitados disso. Fora isso, se há uma necessidade, você tem que, após acolhido numa colônia, numa cidade espiritual, havendo uma necessidade para isso, você sofre uma intervenção na memória com espíritos mais elevados, conhecedores dessa parte, para que você se lembre. Sozinho é difícil, conforme o seu nível de evolução. É, aqui ele responde que o futuro depende do nível de elevação que tenha conquistado. E nos vem sempre à mente o episódio da vida de Jesus, em que ele anuncia para alguns que Judas iria traí-lo, não é? E mesmo assim, até um último instante, quando Judas leva os soldados para prenderem Jesus e que ele iria anunciar quem era Jesus com um beijo, ele beija Jesus e Jesus já sabia o que estava acontecendo e ainda diz a Judas, dando-lhe uma chance: a que vens, amigo? O livre-arbítrio poderia ter mudado muita coisa, né? Mas Jesus tinha, tem essa faculdade amplamente desenvolvida. Então, é uma faculdade que os espíritos elevados possuem. Os espíritos que alcançaram a perfeição absoluta têm conhecimento completo do futuro? E os espíritos dizem que não, que somente Deus tem o conhecimento completo, né? Ninguém consegue se igualar a Deus. Uma outra faculdade dos espíritos é de deslocar-se. Essa é muito já conhecida por muitos de nós,
né, principalmente também os não espíritas, que é a volitação. O espírito ele realiza pequenos voos ou grandes voos, né, se desloca pelo ar, né, não precisa colocar os pés no chão. Isso está explicado nessas questões aí citadas. Então vamos lá a síntese delas. Nem todo espírito tem a mesma facilidade de locomoção pela volitação. Somente os espíritos superiores, que têm um perispírito muito sutil, deslocam-se com muita rapidez e facilidade, podendo ir a toda parte pela volitação. Essa é uma faculdade que é comum aos espíritos, mesmo os não elevados. Acontece que os mais elevados, eles têm uma capacidade super desenvolvida, vão aonde outros não conseguem ir, e numa velocidade absurda. Os espíritos, ao se deslocarem, têm consciência do espaço que estão percorrendo e podem prestar atenção ou não aos detalhes das coisas existentes nesse espaço que percorrem. Então, para um espírito elevado, ele se desloca numa velocidade do pensamento e ainda tem a capacidade de prestar atenção o que está percorrendo. Para nós é difícil entender isso, mas é uma realidade. A matéria do mundo físico não lhes é obstáculo para a locomoção, pois podem penetrá-la e atravessá-la com facilidade. Então, se um espírito elevado está se deslocando e tem uma montanha na frente dele, ele atravessa a montanha. São de naturezas diferentes. Nem todos os espíritos conseguem, mas os espíritos mais elevados, sim. O espírito elevado pode se irradiar para diferentes lados, o que não significa a sua divisão em diversas partes, porque ele é um só, ele é uno. E tal capacidade pode nos passar a impressão de estar em vários lugares ao mesmo tempo. Então vejam só, né? Nós vimos lá na terceira aula do nosso curso, nas propriedades do espírito, que ele tem a possibilidade de desdobrar-se, dele estar em mais de um local ao mesmo tempo. Mas aqui nós estamos falando de deslocar-se. Ele pode se irradiar, ele pode se fazer ver, né? Sem se dividir. É interessante isso. Então, o espírito elevado, muita gente faz oração para ele, né? E ele pode estar sim em vários locais ao mesmo tempo, prestando atenção nisso. Os bons espíritos podem ir a todos os lugares para exercerem a ajuda aos espíritos sofredores e maus, combater suas más influências e auxiliá-los na sua renovação. Eles também têm acesso às regiões superiores onde os bons espíritos se reúnem. Os espíritos inferiores não conseguem se deslocar onde estão os superiores por causa de problema de vibração. É impossível, não é que haja uma porta, não é isso. É pela sua condição. Você, como se pesasse muito, e aquela região, você tem que perder peso espiritual pela sua evolução moral, senão você não consegue ir lá. Mas os bons espíritos, de uma maneira oposta, podem ir aos lugares mais difíceis, onde estão os espíritos sofredores, inferiores, e o oposto, então, não ocorre. Foi o que nós quisemos dizer. E ainda sobre esse deslocamento, aqui citamos alguns casos existentes nos livros citados. Em nosso lar, André Luiz nos diz o seguinte: nessa emergência, lembrei certa lição de Tobias quando me dissera: aqui em nosso lar nem todos necessitam do aeróbus, que é um meio de transporte, tipo uma nave que voa, né? Para se locomoverem, porque os habitantes mais elevados da colônia dispõem do poder de volitação. E nem todos, aí ele fala também até da parte de comunicação. E nem todos precisam de aparelhos de comunicação para conversar à distância, por se manterem entre si num plano de perfeita sintonia de pensamentos. Os que se encontram afinados desse modo podem dispor à vontade do processo de conversação mental, apesar da distância.
No livro Os Mensageiros, André Luiz também ainda fala: éramos vulgares quanto o era a maioria dos habitantes de nossa cidade espiritual. Possuía apenas alguns princípios de volitação, contudo, permanecíamos muito distantes do verdadeiro poder. Aí comprova aquilo que eu falei anteriormente, dos níveis que essa faculdade de volitação existe, né? Os espíritos mais adiantados a têm muito desenvolvida, mas de uma maneira comum, um espírito normal, um espírito que tenha condições, ele consegue se volitar com voos, vamos dizer assim, curtos, não muito altos, depende da região, se ele é um espírito inferior, ele não consegue muitas coisas nisso. Pouca, pouco, pouca capacidade disso. E um último exemplo, no livro Mundo Maior, nos relata: a irmã transportará Pedro com os próprios recursos, mas o outro, terrivelmente escravizado aos pensamentos inferiores e às intenções criminosas, é pesado de carregar. Conduzamos-los nós ambos. Então aqui tem um espírito inferior que ele não consegue volitar. E tem dois espíritos que não são tão elevados, mas são elevados. Mas se fossem mais elevados, um só conseguiria levar, né, ajudar o outro a ir com ele volitando. Mas como não são, precisam de dois para levá-lo. O espírito inferior que tem um peso, usando essa expressão aí, muito grande para eles levarem sozinhos. Chegamos, enfim, à conclusão de todas essas informações, algumas já conhecidas, que tivemos aqui no nosso encontro de hoje. E quando refletimos, somos levados a uma mensagem. Eu procurei colocar essa aqui do nosso irmão José no livro Lições da Vida, no capítulo Evolução. É um fragmento da mensagem dele que diz o seguinte: a evolução espiritual que se processa através das múltiplas encarnações é lenta, mas sempre progressiva. Nenhum espírito adquirirá asas de improviso. A conquista de uma única virtude exige do espírito repetidas lições, a fim de que possa incorporá-la integralmente ao seu patrimônio moral. Falamos aqui de diferentes faculdades, sentidos, falamos sempre da evolução moral para ter muito mais desenvolvidas essas capacidades, essas potencialidades, e aí está a mensagem motivadora que o Espiritismo nos traz por intermédio desse grande espírito, o irmão José. Até nosso próximo encontro, então. Bons estudos.